Se você for um homem muito fraco, se você tiver aparência fraca, você não vai ser respeitado. Você vai ser destruído. As pessoas vão te humilhar, as pessoas vão te rejeitar, as mulheres não vão olhar pra você, não vão te ouvir. Se você tiver numa roda de amigos, você tá, ó, ferrado. Ninguém te respeita se você for fraco, se você tiver uma aparência fraca, uma voz fraca. Quando você transmite fraqueza, ninguém te ouve, você não é respeitado e muitas vezes você pode gerar até violência contra você mesmo partindo de outras pessoas babacas, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui na minha cozinha, eu vou fazer um cafezinho para mim agora. Passei a manhã inteira e a tarde inteira resolvendo pepino, fui processado e tô com os olhos vermelhos porque eu fiquei ali lendo, relendo o processo, tentando achar soluções, contatando advogado, tudo mais. Então, minha cabeça tá destruída, assim, em relação a essas coisas. Então, parei um pouquinho, vou fazer um café agora, aproveitei para poder parar e gravar sobre esse assunto, que é um assunto que faz toda a diferença na vida de vários homens, tá? E outra coisa, minha cafeteira, minha prensa francesa quebrou, então eu vou usar a minha própria caneca que eu tenho aqui como local para armazenar o meu café. Geralmente eu faço café na meia mesmo, tá? Esse negocinho aqui é bem vagabundo. É isso, café raiz, café de homem. Então, vou fazer o café enquanto a gente conversa aqui, tá bom? Então presta atenção, vamos lá. Eu sou um homem que treina. Eu treino há muitos anos, tá? Eu treino desde os meus 12 anos de idade. Então, eu comecei a treinar, eu era basicamente criança. Então, desde sempre, praticamente, eu fui forte. Desde quando eu me entendo por gente, que eu era adolescente, que eu comecei a gostar de menina ali para poder querer namorar, beijar na boca. Eu era um garoto que, apesar de não ser bonito, mas eu já tinha um corpo fortinho, definidinho desde muito cedo. Então eu com meus 14 anos já tinha um abdômen trincado, já tinha um corpo bacana, então não tinha problema com isso. E uma coisa que eu reparei desde quando eu era mais novo é que pessoas que tinham um corpo bonito, um corpo forte e naturalmente eram homens ou garotos aparentemente mais fortes, eles não passavam perrengue na escola. Geralmente eles não eram tão zoados assim quanto os meninos mais gordinhos, mais magrinhos. E isso pra mim sempre foi uma coisa que eu parava pra pensar e falava assim: Deus, obrigado por eu ser um adolescente forte. E posteriormente, quando eu fiquei adulto, né, depois que eu fui para a vida adulta, eu orava e agradecia: Deus, muito obrigado por eu ser um homem forte e bonito, porque particularmente você pode até não achar você que é homem aí, e tá tudo certo, tá bom? Mas eu particularmente sempre me considerei um homem bonito na minha na minha fase de adulto. Eu sempre me considerei um homem muito bonito. E não apenas eu me considerava, mas eu recebia muitos elogios, eu recebia muitas propostas, tive acesso a muitas mulheres. Isso tudo foi moldando a minha autoestima. Eu me achava um homem bonito, eu sabia que eu era bonito, você pode não achar novamente, não tem problema, mas isso fez com que eu me achasse um homem bonito e me sentisse assim. Consequentemente, eu externalizava esse sentimento. Então eu era confiante, eu sempre conversava com as pessoas de forma mais confiante, gesticulando bem, me posicionando, impondo a minha voz de maneira mais assertiva, uma maneira mais imponente. Eu não sei exatamente explicar como que eu fazia isso ou os termos técnicos disso, mas enfim, eu sempre me coloquei nos ambientes sociais, na igreja, na faculdade, nos ambientes de treinamento, no meu grupo de treinamento, de uma forma sólida. Eu me posicionava como: poxa, eu sou o Daniel, eu sou forte, eu sou bonito, não sou tão bem sucedido, até os meus 20 e poucos anos ali, meus 21 anos, eu não era tão bem sucedido financeiramente, depois eu me tornei bem sucedido financeiramente, então isso tudo era externalizado através da minha voz, através da minha imagem. E isso fez com que eu me tornasse aparentemente um homem seguro. E o homem seguro é aquele homem que ele não tem medo de expor a opinião dele, é um homem que ele não tem medo de
falar ou criticar algo, é um homem que geralmente ele vai ser um homem mais posicionado, ele vai ser mais agressivo. Então eu era esse homem mais agressivo, eu era esse homem posicionado nos meus relacionamentos. Eu era não, eu sou ainda, né? Eu não deixei de ser. E eu vejo que isso tudo teve a influência do meu corpo, do fato de eu ser um homem forte fisicamente. Eu percebi que as pessoas, por exemplo, eu frequento um discipulado na igreja. O que é um discipulado? O pastor da minha igreja, o meu pastor especificamente, ele faz uma reunião a cada 2 semanas ali, mais ou menos, onde a gente debate livros e a gente é orientado espiritualmente, amorosamente, financeiramente. Então, ali de dentro do discipulado, que são vários homens, né? Saem negócios, ali dentro saem amizades para a vida. Então, a minha esposa é muito amiga da esposa de um dos meus amigos do discipulado. Você entende? Então, ali é meio que uma fraternidade que a gente vai criando ali dentro da igreja através do discipulado. E no discipulado eu percebi uma coisa. Por conta da minha imagem e por conta também do meu posicionamento como homem ali dentro, as pessoas me respeitam muito. Eu vejo que tem alguns homens que eles são os engraçadaralhos, aqueles caras que fazem piada com tudo, querem ser divertidos com todo mundo, querem fazer piada, querem colocar apelido nas pessoas. Eu percebo que comigo isso não acontece. Talvez seja porque eu tenho um pouco de cara de psicopata, pode ser também. Mas isso não foi só no discipulado. Todos os ambientes que eu frequento, ambientes onde existem muitas pessoas, eu percebo, talvez pela maturidade das pessoas que eu convivo também, tem muito isso. Mas eu percebo que as pessoas nos meus ambientes sociais, nos lugares que eu frequento, elas não sentem liberdade suficiente a ponto de querer me zoar, ou querer colocar um apelido, ou querer fazer alguma brincadeira sem graça, alguma forma de me expor, alguma forma de me diminuir. As pessoas não fazem isso. Então eu considero que eu sou muito respeitado nos ambientes que eu frequento, tá? Eu considero muito isso. E é uma coisa que eu vejo muito tanto comigo quanto com a minha esposa. Ninguém joga a minha esposa para trás, ninguém zoa a minha esposa na minha frente, ninguém desrespeita ela na minha frente. O mesmo comigo. E se você tá com pressa de assistir esse vídeo aqui, se tu tá achando que esse vídeo aqui é um vídeo para ser curto e direto ao ponto, cara, sinto muito, esse vídeo vai ser longo, eu vou falar de forma bem pausada, bem explicada. Eu tô no meu dia a dia, na minha cozinha, tomando um cafezinho às 4 horas da tarde, 4h25 da tarde, então senta essa bunda aí e fica quieto. Só ouve o que que eu tenho para falar para você. Basicamente, então eu percebi que eu sou muito respeitado. E eu tenho uma convicção de que muito desse respeito que eu recebo é por conta do meu corpo forte. E não tô falando, cara, vamos lá, você vai entender que esse vídeo é profundo. Eu não tô falando de shape, amigo. Eu não tô falando de você ter um bíceps de 45 centímetros, tá? Eu não tô falando de você ter um abdômen tanquinho, não tô falando de você ter um peitoral grande, não é isso. Mas lembra que eu acabei de falar sobre a minha mentalidade, como que eu cresci me vendo, sobre como era o meu pensamento sobre mim mesmo, por conta do meu corpo forte? Então não se trata apenas do meu corpo, não se trata apenas da parte visual da coisa, mas se trata da forma com que eu me enxergo e como eu sempre me enxerguei a partir do momento que eu me tornei um homem forte fisicamente. Então, lá no início, quando eu era adolescente, eu comecei a treinar, comecei a fazer musculação, calistenia, para poder ficar bonito para conquistar a menininha da minha escola. Esse era meu pensamento inicial. Lembre-se, eu tinha 12 anos de idade. Eu era uma criança praticamente. Criança não tem maturidade. Os objetivos e as ambições de uma criança são totalmente diferentes das ambições de um adulto, pô. Então, óbvio que isso era imaturo, óbvio que eu era gado. Eu era criança, caramba, é claro que eu era gado. Eu queria beijar na boca, eu não tinha mais nada de preocupação na minha vida.
Então minha motivação foi essa. Conforme o tempo foi passando, eu fui para a faculdade, né, finalizei o ensino médio, fui para a faculdade. Na faculdade eu conheci pessoas totalmente diferentes da minha realidade, pessoas que moravam em cidades muito pobres, pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas que fumavam maconha, pessoas que eram da igreja adventista, que guardavam sábado. Cara, todo tipo de pessoa possível dentro de uma faculdade de educação física eu conheci lá. Eu conheci dentro da faculdade vários tipos de pessoas que eram totalmente diferentes de tudo que eu já tinha conhecido na minha vida. E lá dentro eu fui entendendo melhor as dinâmicas sociais e, obviamente, isso foi moldando a minha personalidade e mudando os meus objetivos. Então agora eu não treinava e não fazia musculação ou calistenia para poder pegar mulher. Eu fazia porque eu queria ser um bom profissional, ser reconhecido pelo que eu fazia. Eu queria sair da faculdade e ter vários clientes já me esperando para poder colocar R$ 5.000 por mês no meu bolso, me contratando como personal. Obviamente, os planos foram totalmente diferentes depois. Eu não finalizei a faculdade, eu criei um canal no YouTube, fiquei muito. Não vou dizer que eu fiquei rico, mas eu ganhei muito dinheiro com o canal no YouTube e acabei nunca precisando de fato trabalhar como personal. Acabou que a vida me deu um caminho muito mais legal e muito melhor do que eu imaginava, né? Então acabou que hoje eu contrato profissionais de educação física para trabalhar para mim. E eu não sou contratado, eu nem tenho faculdade. Ah, entendido isso? Então o que que acontece? As minhas ambições, elas mudaram, junto com o meu crescimento, meu amadurecimento, meu envelhecimento. E hoje eu já tenho outro objetivo também. Hoje eu treino muito menos do que eu treinava nessa época, quando eu era adolescente, quando eu tinha 19 anos, né, quando eu entrei para a faculdade. Hoje eu tenho 27 anos, apesar de parecer que eu tenho 35, né, eu tô meio judiado por conta da preocupação. Eu sou pai, eu sou marido, ah, tenho muitas obrigações, muita pressão em cima de mim, então eu envelheci bastante nesses últimos anos aí. Mas a minha motivação para treinar hoje, qual que é? Ser um homem gostoso, bonito para minha esposa, ser um pai que meu filho olhe para mim e fale assim: "Caraca, meu pai é forte, o pai do meu amigo não é. Eu quero ser igual ao meu pai, não quero ser igual ao pai do meu amigo. Quero e ser igualzinho ao meu pai, eu quero treinar, ficar forte, ficar top. É isso que eu quero que meu filho pense de mim". E outra coisa, eu treino para ser funcional. Eu treino para caminhar na rua com a minha esposa sem medo de, se chegar um assaltante, se chegar uma pessoa mal intencionada, querer mexer com a minha esposa, querer mexer com meu filho. Eu treino para ter a segurança de que, se vier alguma pessoa para me matar, provavelmente eu vou ser mais forte que essa pessoa e provavelmente eu não vou sair morto. Eu treino para isso, eu treino para poder ir no mercado, comprar a compra do mês inteiro e conseguir carregar tudo na mão, na sacola, ao invés de trazer o carrinho de compras para dentro da minha casa. Eu treino para ser funcional, para um amigo meu que é bombeiro, meu melhor amigo Felipe, ele é bombeiro e mora em São Paulo. Ele tem um condicionamento físico absurdo, ele corre muito. Eu treino para conseguir correr com o meu amigo quando ele vier aqui para Brasília, para a gente poder sair junto e correr junto. Eu treino para poder acompanhar meus brothers mais fortes. Brothers, nossa, ficou feio demais isso aqui, ficou meio aviadado. Eu treino para poder conseguir acompanhar meus amigos que treinam, para a gente poder treinar junto e ninguém passar vergonha, eu não passar vergonha. Eu treino para ser funcional, eu treino para poder performar bem numa luta, no jiu-jitsu, no judô, entende? Então as minhas motivações de treino mudaram. Eu não tenho mais a mesma motivação de quando eu tinha 12 anos, entende? Então isso tudo, por que que eu falei sobre essa história toda? Para poder chegar no ponto que eu quero chegar agora. Tudo isso moldou a minha visão sobre mim mesmo e moldou a forma com que eu me enxergo, a forma com que eu penso sobre mim mesmo. Então não se trata do shape, não se trata do tamanho do meu braço, mas se trata do que eu externalizo por conta do que eu acredito sobre mim. Bicho, esse papo aqui tá muito profundo, tá muito papo de coach, né? Eu sei disso. Espero que você não esteja achando ruim. Eu não tô.
Basicamente, por que que as pessoas acabam me respeitando em qualquer ambiente? Porque, além de ser forte, eu transmito toda essa bagagem que eu acabei de falar pra você. Porque vamos combinar, você pode ir em qualquer Smart Fit, pode ir em qualquer academia da vida, qualquer parque da vida, você vai encontrar vários homens fortes, vários homens grandes, muito maiores do que eu, muito mais definidos, com muito mais massa muscular, muito mais condicionamento, que talvez eles não passem essa imagem. Talvez eles passem uma imagem de um homem babaca, um homem idiota, que só pensa em malhar. Um cara que só pensa em whey protein, só pensa em subir no fisiculturismo, entende? Cara, você vai encontrar vários caras assim. Caras que têm, às vezes, 40 anos, 50 anos, mas têm pensamento e têm objetivos de adolescente. Você olha pro cara, tu não vê um homem, você vê um adolescente dentro do corpo de um homem. E esses caras, eles não conseguem transmitir o respeito que eu tô falando aqui. Mas vamos lá, o raciocínio tá começando a caminhar agora. A questão é, ser forte fisicamente, a escolha que eu fiz lá atrás, com 12 anos de idade, fez com que hoje eu me tornasse um homem grande e forte. E essa escolha de me tornar um homem grande e forte, essa consequência no caso, faz com que as pessoas de fora, que me conhecem e que não me conhecem, olhem para mim e pensem duas, três, quatro, cinco vezes antes de falar alguma coisa que potencialmente pode gerar algum tipo de atrito. Então, antes de fazer uma piada comigo, com a minha família, antes de fazer, antes de colocar um apelido, antes de falar, apertar a minha mão, a pessoa pensa: peraí, esse cara apresenta um certo grau de risco contra a minha vida. Então, eu vou ponderar as minhas palavras e eu vou escolher sabiamente tudo que eu vou conversar com esse homem para poder não gerar nenhum tipo de atrito com ele. Minha esposa está me ligando bem ali, não sei como é que eu vou responder ela. Vai ter que ficar sem responder agora. Ela tá com os pais dela. Mas a gente tem que finalizar esse vídeo aqui. Agora, eu vou propor um exercício para você. Comece a reparar no seu ambiente social quem são as pessoas mais zoadas e quem são as pessoas menos respeitadas. Você vai perceber que geralmente é um cara gordinho, é um cara que fala fino, é o cara feio, é o cara magro demais. Geralmente esse cara é o cara zoado da rodinha. Esse cara geralmente é o cara que vai ser zoado, vai ser desrespeitado. Geralmente é com ele que acontece sempre as maiores injustiças. É ele que apanhou da mulher, é ele que sofreu bullying na infância. Geralmente esse cara que é agredido na rua, esse cara que é assaltado, tudo de ruim acontece com um cara gordo, com um cara magro demais, com um cara que fala fino, com um cara muito baixinho, com um cara que anda com a postura ruim, anda curvado para frente, olhando para baixo. O que que eu tô querendo dizer? Quando você transmite fraqueza na sua personalidade, no seu corpo, através do seu olhar, da sua fala, você vai ser prejudicado. As mulheres não vão te respeitar. A sua esposa talvez não vai te respeitar. Os seus amigos não vão te respeitar e não vão te ouvir, não vão considerar o que você fala. O seu chefe não vai ouvir o que você fala, não vai te dar uma promoção. As pessoas na igreja não vão olhar para você, não vão querer se relacionar com você. Você não vai conseguir fechar bons negócios. O que mais? Coloque nos comentários para mim quantas coisas ruins acontecem com um homem com aparência fraca. Provavelmente você vai ser mais alvo de assalto. Provavelmente você vai ser mais alvo de violência, de agressão. Provavelmente você vai no hospital, a enfermeira ou o médico vai te tratar igual um lixo, simplesmente porque você não transmite força e agressividade na sua aparência e no seu jeito. E qual que é a solução para isso? Obviamente, além de treinar para ficar grande e forte. Cara, treine e luta.
E não é só pra você poder ficar bom de porrada, não. Não é só pra você poder se defender, não. É porque a luta em si, ela molda o jeito com que você começa a ver a vida. Você pode perceber, todo mundo que é faixa preta em judô, jiu-jitsu, em muay thai, em boxe, o cara encara a vida de uma forma diferente. O cara olha para as situações de uma forma diferente. Ele é mais pra cima. Se vem um problema, ele encara. É porrada, amigo. É selva, entendeu? Entre numa luta. Treine, faça musculação, faça calistenia, sei lá, se vira. Seja forte. Arranje um jeito de ficar grande fisicamente, ficar assustador. Leia livros, leia a Bíblia, coma conhecimento, assista na internet podcasts ao invés de ficar rolando o TikTok. Assista bons vídeos, pessoas que vão te agregar algum valor de qualquer tipo que seja. Pô, seja desde canal do YouTube onde o cara mostra ele cuidando da roça, até um canal onde ele vai falar ali sobre estoicismo, sobre filosofia, sociologia, história. Cara, assista vídeos que vão te engrandecer como pessoa, vão te dar repertório de conhecimento, para você poder ter segurança na sua própria cabeça de que quando você chegar num local, uma roda de amigos, uma roda de igreja, onde tem pessoas ali que você pode se relacionar, você tem a segurança de que você não é um imbecil ali no meio. Você não é o mais burro da roda, entendeu? Você tem que ter essa segurança. E essa segurança vai transmitir através do seu comportamento, dos seus gestos, a sua forma de se portar, a sua forma de falar, a comunicação não verbal. Você vai conseguir transmitir segurança e firmeza. Entendeu? Então não se trata apenas do shape, não se trata apenas do tamanho da tua braçola. Se trata daqui, ó. Então vamos resumir aqui tudo, para a gente poder recapitular e você poder pensar isso aí na tua casa. Tomar um golinho de café aqui. Você quer ser respeitado? Comece a treinar. Comece a se fortificar. Homem fraco sempre vai levar desvantagem na vida. Homem de aparência fraca sempre vai levar desvantagem em tudo na vida. Do contrário, aqueles caras gostosões, bonitões do Instagram não teriam tantos seguidores, não teria tanta mulher no pé deles, não teriam tanta grana. Você pode ver, geralmente o cara bonito, ele vai ter os melhores empregos, os melhores salários. A esposa dele geralmente vai ser gata também. Geralmente ele vai ter mais oportunidades de várias coisas, vão chegar mais propostas para ele. Isso acontece com o homem bonito. Com a mulher bonita, acontece mais ainda. Mulher feia não consegue ter sucesso na vida. A não ser que ela tenha muita sorte. Mas geralmente você vê mulheres bem-sucedidas financeiramente, geralmente elas são mulheres gatas, mulheres bonitas. E o contrário, o homem também. Homem bem-sucedido, geralmente ele é um homem mais bonito. E quando não é, ele acaba investindo em ficar depois, porque ele sabe da importância que isso vai trazer na vida dele. Então, não busque apenas a parte da estética, a parte do físico, mas busque a parte intelectual, a parte da confiança e principalmente para a gente poder fechar aqui, busque conexão com o Espírito Santo. Se o seu espiritual estiver derrubado, se a sua conexão com Deus estiver ruim, se o seu relacionamento com o pai estiver ruim, você está ferrado. Trate de corrigir isso na sua vida, porque eu tenho certeza, nada para um homem forte, bonito, posicionado e que tem Deus na vida dele de forma clara e objetiva. Se você tiver uma conexão real, não estou falando só de ler a Bíblia, não estou falando apenas de ir para a igreja e assistir culto no domingo. Amigo, eu estou falando sobre você de fato ter uma vida de jejum e oração, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, com o Pai Celestial. Nada para esse homem. Nada te para se você for esse homem.
E brother, se você nasceu feio, você nasceu baixinho, sua genética não te ajudou, arrego, arrego, não importa, irmão, faz o que tiver ao seu alcance, faz o que dá. Tu já enxerga, tu tem 2 ouvidos, tem 2 olhos, tem perna, tem braço, agradece a Deus e toca a vida. De resto, irmão, é tudo bônus, entendeu? O resto é bônus. Você enxerga, você pensa, você não tem deficiência. Irmão, agradece a Deus todo dia, entende? E comece a fazer bom uso do corpo e da mente que Deus te deu. Deus te deu um corpo treinável, músculos que podem ficar mais fortes, um cérebro que pode ficar mais inteligente, mais ágil, e você não está usando. Você não está multiplicando os talentos que Deus te deu. E você vai ser cobrado por isso. Então toma cuidado, tá bom? Agora eu vou fazer a minha recomendação aqui. Eu deixei bem aqui no link da descrição do vídeo, e vou deixar um QR Code bem aqui também, aqui embaixo, ó, uma aula completa te ensinando passo a passo prático para você se tornar um homem forte, um homem ágil e um homem potente. E também um homem bonito fisicamente. Então, essa aula prática é uma aula sobre treinamento, onde eu vou te ensinar o passo a passo. É uma aula gratuita, assiste ela até o final. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Ninguém vai te dar esse conteúdo que eu tô te dando aqui de graça. Então aproveita, tá bom? Faça bom uso dessa informação, compartilhe esse vídeo aqui com seus brothers, com seu irmão, com seu pai, com teu filho no WhatsApp. Envia para tua esposa também, para tua esposa compartilhar com a galera no WhatsApp, no Instagram, enfim. Me ajuda aí, vamos fazer esse canal aqui crescer. Eu quero ser uma referência nesse assunto aqui no Brasil. Você vai me ajudar com isso. E agora, para finalizar, eu peço uma oração sua sobre a minha vida. Eu tenho sido atacado bastante nas minhas redes sociais por conta desse posicionamento e eu peço ajuda em oração para proteção, tá? Proteção. Eu preciso ser protegido, ok? Ore pela minha família, ore pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha vida, que eu estou precisando, tá bom? Então, tamo junto. É só o começo, até o próximo vídeo e sem tempo para perder.